Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é O que Deus espera de nós. É uma palavra baseada no livro de Miqueias, capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Como cristãos, é nosso dever, também nosso desejo, vivermos uma vida que agrade a Deus. Porém, no dia a dia, em nossa autovigília, somos surpreendidos fazendo coisas que, segundo o nosso próprio julgamento, não agradam a Deus. Então, sentimos que viver uma vida que agrade a Deus não é fácil. Se alguém falou para você que é fácil, está mentindo, porque não é fácil mesmo. Diante desse quadro, muitas vezes vem à nossa mente que seria muito mais fácil não ser cristão. Quantas e quantas vezes, ao lermos as Sagradas Escrituras, deparamos com versículos que nos levam a achar que o que estava ali escrito deveria ser colocado em prática em todos os nossos dias. Tais meditações nos trazem um senso de responsabilidade, ao qual nos sentimos no dever, na obrigação de satisfazer todas as expectativas de Deus. Esse senso de responsabilidade e o sentimento de que devemos satisfazer todas as expectativas de Deus não é bíblico. Isso não é bíblico. Nenhum livro das Sagradas Escrituras está escrito que nós temos de satisfazer as expectativas de Deus. Que Deus espera que cumpramos todos os mandamentos e a lei. E a própria Bíblia nos alerta contra isso, pois se assim procedermos, tais atitudes nos roubará a alegria de conhecer a Cristo Jesus. Há um princípio importante encontrado em quase todos os livros sagrados. Nós podemos até citar alguns: Romanos, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Coríntios, que diz que Deus não exige de você perfeição. Ele não quer que você seja perfeito. Deus não espera que você prove ser capaz de cumprir a sua lei e os seus mandamentos. Ele não quer. Se ele achasse que você fosse capaz disso, ele não teria vindo ao mundo para morrer por você. Cristo morreu para pagar aquela dívida que nós não podemos pagar. E a lei de Deus exige perfeição. Então, para ser aceito na família de Deus, segundo a lei, teríamos de ser perfeitos. No entanto, irmãos, a própria palavra nos alerta que não existe nenhum homem perfeito. Se não existe nenhum homem perfeito, por que nós temos de ser perfeito? Isso nos revela por que Cristo Jesus teve que vir à Terra, morrer em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. A nossa imperfeição, irmãos, nos afasta de Deus, é verdade. Existe um imenso abismo entre a perfeição de Deus e a impiedade humana. Deus conhece esse abismo. Ele sabe da sua existência. E a palavra nos fala sobre esse abismo quando o rico e o Lázaro se avistaram em lados opostos. Então, irmãos, esse abismo existe, está lá na palavra. Esse abismo é intransponível. Não tem como passar de um lado para o outro. Não tem. Mas o homem, em seu dia a dia, procura estreitar esse abismo.
Sim, nós todos os dias procuramos estreitar esse abismo. Ele quer se sentir mais perto de Deus. Eu, você, cada um de nós queremos nos sentir mais perto de Deus. Esse abismo sempre existiu e vai sempre existir, irmãos. Não vai ser anulado. Porém, existe um detalhe. Quando uma pessoa recebe Jesus em sua vida, Deus perdoa os nossos pecados. Nos declara justo. Nós somos preciosos quando isso acontece aos olhos de Deus. Incondicionalmente, Ele nos ama. Justo ou injusto. E você será completamente justo perante Deus quando aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nos tornamos preciosos aos olhos de Deus, como eu já disse, e seremos completamente dele, apesar desse abismo. Apesar de sabermos desse imenso amor de Deus por nós, quantas e quantas vezes não passaram por nossa mente que um dia Deus irá requerer algo de nós em troca. Pensamos isso. Mas se nós estivermos atentos à palavra dele, podemos ter certeza que ele jamais irá requerer algo de nossa parte por nos dar a salvação através de Cristo Jesus. Ele sabe perfeitamente, irmãos, que nós não temos nenhuma responsabilidade em satisfazer suas expectativas. Em nosso relacionamento, não existe nenhuma cláusula de exigências. Observe. Só você observar. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Então você não foi escolhido por acaso. Antes da fundação do mundo, ele já te escolheu. Jesus veio ao mundo por você. Ele veio para te salvar. Jesus morreu por seus pecados. Nós não podíamos pagar esse pecado, era impagável para Deus, e ele morreu no nosso lugar para pagar nossos pecados. Deus levantou pessoas dessa terra para explicar os evangelhos, para mim, para você. Se hoje eu sou um pastor, é porque um dia eu ouvi de alguém falar de Cristo. Jesus se entregou para entrar na sua vida. Sim, ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer parte da sua vida. Deus colocou em você o desejo de conhecê-lo e de obedecê-lo. Deus entrou em sua vida, declarou que você está justificado, perdoando, e o chamou de filho. Sim. Você se tornou cristão simplesmente ao responder a Deus em fé. Então tudo que foi feito por você, para você. Então, irmão, como nós falamos acima, não existe nenhuma cláusula que nos obrigue a satisfazer as expectativas de Deus. Não, não existe. Porque não existe essa expectativa também. O desejo do coração de Deus é que vivamos nossa vida cristã respondendo a Ele em fé. Ele exige de você fé. Fé do que Cristo fez por você ao morrer na cruz. Não é nossa responsabilidade tentar agradar a Deus, não.
como se isso pagasse a nossa dívida com Ele. Não tem nada a ver. Essa é a economia de Deus. Sim, Ele nos deu a salvação pela graça. Não foi por outro motivo, foi pela graça. Nós não merecemos nada e jamais vamos merecer, independentemente de quanto nós podemos nos esforçar. A nossa dívida é impagável. Então, nada que a gente possa fazer nessa terra, a gente consegue pagar essa dívida. Ela é impagável. Nós temos de ser gratos. Sim, gratos a Deus por nos propiciar tremenda graça. Isso sim, nós temos de ser gratos a Deus. Louvá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Não com a boca, mas em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer outra coisa de nós a não ser isso. Sim, irmãos. Sabe, irmãos, nós tropeçamos nessa terra, e não são poucas vezes, por acharmos que devemos alguma coisa para Deus. Nós não devemos. Ele fez por amor, ele fez por graça. Certo? É por isso que nós deduzimos que, por conhecer um pouco sobre a Bíblia, por termos aprendido a orar e por falarmos de Deus para outras pessoas, devemos então sermos um bom cristão para agradar a Deus. Eu pergunto, fazer as coisas corretas pode nos levar para o céu? Com toda certeza não. Essa conclusão é errada, uma vez que jamais iremos conseguir, através dos nossos esforços, agradar a Deus. Além de fazer as coisas certas, é um dever de cada pessoa. Então não é só fazer as coisas certas. É nosso dever, é nossa obrigação. Ser bons, praticar a caridade, pertencer a um grupo, a uma igreja. Isso é obrigação nossa. Jamais poderá ser coroado, uma vez que a coisa certa é uma obrigação. E por si só nos livra das consequências de fazer o que não é lícito. Você não é preso por ser honesto. Você não é preso por praticar caridade. Você é preso por matar, roubar. Por isso você é preso. A mesma coisa é a lei de Deus. Fazer as coisas boas, você está fazendo a sua obrigação. Deixar de fazer as coisas boas é omissão. E omissão é pecado. Deus nos ama, irmãos, por nossos atos de justiça. Olha, eu já ouvi muita gente falar isso. Mas eu digo para isso que é mentira. Deus jamais ama você pelos seus atos de justiça. Seus atos de justiça é obrigação sua. Ele te ama pela misericórdia dele. Nós fomos declarados perdoados pela graça de Deus. Pelo que Cristo fez para nós lá na cruz do Calvário. Não é porque eu sou bom, não é porque eu pratico justiça que Deus me ama. Não. Ele me ama porque Ele sabe
que Cristo morreu na cruz por mim, por você. Não, irmãos. Nós precisamos aprender a amar as outras pessoas. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a testemunhar. Porque muitos cristãos não fazem isso. É somente através da oração, através da leitura da Bíblia, através do testemunhar, é que nós passamos a conhecer mais a Deus. Sim. Você pode estar pensando, mas a Bíblia está repleta de mandamentos a ser cumpridos. É verdade, é. Mas é a mesma Bíblia que está escrito que não conseguiremos obedecer a todos eles. E que tropeçamos em algum deles. Se nós tropeçarmos em um único, já estamos condenados. Ela também nos diz, irmãos, que quanto mais nos esforçarmos em obedecer, mais veremos nossos pecados. Quanto mais tentarmos, mais nos sentiremos fracassados e mais distantes dos sentimentos dele. Paulo sentiu essa mesma frustração. Ele falou com todas as letras: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele tentava viver uma vida sob a lei, mas continuava pecando. Ele disse: tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. E foi além, irmãos. Ele não parou aí. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele conhecia a resposta. Ele sabia a resposta. E ele falou claramente: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele sabia que a resposta era Cristo. E não para aí, ele vai adiante. Ele registra lá em Romanos: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma verdade, irmãos, uma verdade real. Alguém pode estar perguntando nesse momento: então eu não devo obedecer aos mandamentos de Deus? Não estou falando isso, irmãos. Calma lá. Toda calma nessa hora. Eu não estou pregando a desobediência. Não. O que eu quero dizer para vocês é que nós não somos capazes, por nossos esforços, cumprir todos os mandamentos da lei. Não somos capazes. Quando você olhar para os mandamentos de Deus, não tente obedecê-los por conta própria. Mas peça a Deus que vive em seu coração para que Ele capacite você a obedecer. Peça a Deus para te dar sabedoria, para te dar conhecimento daquilo que Ele deseja e daquilo que Ele não deseja, daquilo que você pode fazer, daquilo que você não pode fazer. Quando Cristo veio a essa terra, irmãos, além dos 10 mandamentos, existe cerca de 600 mandamentos que os judeus ofereceram a você. Mas não eram mandamentos de Deus, eram mandamentos do homem.
Porque os mandamentos de Deus eram aqueles 6. Vamos pensar com a lógica. É um número muito grande de mandamentos para guardar. Até para saber cada um. Foi nessa mesma ocasião que um fariseu, tentando pegar Cristo em uma cilada, fez a seguinte pergunta: qual é o maior mandamento de todos? Cristo, com sabedoria, respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. E o segundo, semelhante ao primeiro, ame o teu próximo como a si mesmo. Com essa resposta, irmãos, Cristo nos dá a resposta para a pergunta do título dessa pregação. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que o amemos sobre todas as coisas e que nos amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Amor é desejar o melhor para o próximo. É obedecer e fazer a vontade de Deus. É fazer o melhor de nós em cada dia. Dando o melhor, fazendo o melhor em cada dia, em cada momento, em cada instante. Nunca fazer o melhor esporadicamente, não. Mas que esse seja o melhor em todos os momentos da sua vida. Que tudo que você fizer seja o melhor. Olha, irmãos, escuta uma coisa. Com essas palavras, ele não tem a intenção que saiamos por aí determinados a cumprir com entusiasmo essa missão e provar para ele mesmo, para ele, quanto somos capazes. Não é isso, irmãos. O que ele quer é que você dependa dele. Sim, você dependa dele. Há uma grande diferença entre satisfazer a Deus por conta própria e em depender dele. Ele quer que nós sejamos dependentes, confiando nele. Ele quer viver por meio de nós e em nós. Fazer coisas por conta própria mostra só nossa imaturidade, que somos imaturos. Deus quer que você tenha prazer na liberdade e no amor de Cristo, com um relacionamento fiel com Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos depender dEle. Vendo a mão do Senhor em tudo, quer nas situações negativas, quer nas situações positivas. Tudo tem de ser apoiado na obediência e no amor. Amém.